É isso, Felipão. Vanessa Dias, queria saber a sua opinião. Eu gosto muito, gostei. Não tinha parado para pensar nisso, porque você jogar com Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, até como o Felipão falou, você ganha muito na questão de presença no meio-campo. Você ganha, além de presença, superioridade numérica. No momento do jogo e numa região para jogar futebol não muito convencional, né? Falta, às vezes, tem jogador que sente mais, jogador que sente menos, mas de certo modo falta um pouco de oxigênio ali, né? A dificuldade para respirar e principalmente a bola. A bola corre muito mais, o ar é muito mais rarefeito do que se você jogasse num lugar que não tem altitude. Então, queria saber qual que é a sua formação ideal para o jogo de amanhã. Não, eu acho interessante a gente pensar em três volantes também, né? Até porque a gente precisa ganhar muito no meio-campo. A gente vai precisar condensar bastante esse jogo, deixar ficar bastante com a bola, o máximo que a gente conseguir, e pensar em jogadores que conseguem, ter facilidade para isso, né? Porque realmente a gente não pode cair, como o Fê falou, né, na loucura deles, porque eles vão vir para cima. É um time perigoso, a gente sabe, tem o lance todo da altitude. E assim, eles botaram uma pressão danada sobre o Botafogo. Lá, o Botafogo sofreu pra caramba. O Botafogo só conseguiu ter um pouco de domínio no segundo jogo das oitavas, no finalzinho do jogo, até porque eles estavam com um jogador a mais. Então, eu acho que assim, a gente ganhando no meio-campo, a gente tendo essa presença de meio-campo muito bem sólida, acho que o São Paulo pode ter essa vantagem de conseguir, sei lá, partir para um contra-ataque ou pensar em jogadas, né? Eu gosto do Emiliano Rigoni, eu acho que é um jogador que já jogou muito bem Libertadores pelo São Paulo e acredito que ele vai acabar ganhando espaço. O retorno do Marcos Antônio é muito importante, a gente viu um pouco que ele jogou no último final de semana, a diferença que ele faz para o time, ele faz o time se movimentar, eu acho que pode ser um grande diferencial. Tendo o Pablo Maia para segurar a bola e temos o Bobadilha, o retorno do Bobadilha, né, que estava suspenso no final de semana, eu acho que é muito importante, porque são jogadores já que tem uma certa experiência nessa equipe do São Paulo, nessa formação do Crespo, e que nem Pablo Maia está retornando ao bom futebol. Eu acho que vai ser muito importante para a gente ter também essa marcação um pouco mais firme, né? Acho que digo assim, para a gente conseguir equilibrar entre conseguir segurar a bola, mas também o lance de a gente ter uma marcação forte, porque o time deles vai realmente jogar para cima. E assim, eles têm bons jogadores no meio-campo, né? Ele deu muito forte também no meio-campo. Então, acho que o jogo do São Paulo tem que realmente estar ali. Tem que realmente se concentrar em fazer um bom jogo no meio-campo, porque daí o ataque não é tanta a nossa preocupação, acho, para amanhã. Infelizmente, a gente tem que pensar em conseguir segurar o resultado lá. Eu acho que é muito importante. Lógico que a gente vai sentir o jogo, mas eu acredito que a gente conseguindo um empate, tá show. Mas ainda acredito também que o São Paulo pode sim conseguir uma vitória, nem que for uma vitória magra. Também acho que pode acontecer. Eu palpitei 1-1 no jogo, acho que é muito possível um placar desse. O último jogo nosso lá foi 2-1, jogo extremamente difícil, e aqui depois a gente conseguiu reverter, deixar tudo igual por 1-0. Em relação ao Ferreirinha, eu acho que ele é um jogador importante, que talvez pode ser utilizado num segundo tempo, em que talvez o time deles esteja mais cansado, para dar uma correria ali para o São Paulo buscar oportunidades. Então, acho que assim, acho que o Crespo tem que ser muito inteligente, estratégico com as peças que ele tem, para poder aproveitar realmente isso, conseguir condensar o meio de campo, fazer uma marcação forte, mas também conseguir segurar a bola. Então, eu acho que é muito da estratégia do treinador aí em aproveitar as melhores peças possíveis. Exatamente, eu concordo com você. O que eu acho é o seguinte: a gente não pode esquecer que quem treina a LDU é o Thiago Nunes. E o Thiago Nunes ele não abre mão de uma coisa no tipo de jogo dele, que é a superioridade numérica no meio-campo. Por que, que ele gosta? Ele é um jogador, ele é um goleiro, ó, tô doido. Ele é um técnico que gosta de fazer variação de jogo, ou seja, ele conduz o jogo para um lado, troca de lado rapidamente e quer esses ataques mais físicos, mais 1-1, mais 2-2, principalmente dos alas. Ele gosta de meias, sobretudo mais móveis, que possam fazer essa diagonal, que não só sejam esses meias mais clássicos, como é o caso do Oscar e às vezes do próprio Rodriguinho, não necessariamente só jogue apoiado, mas também encurte os espaços e ataque os espaços. Então é um técnico que sabe jogar assim, e joga com uma linha de 3, né, bem sólida. Então, eu acho que o São Paulo precisa ganhar a marcação, sobretudo no meio de campo. O jogo vai ser decidido no meio campo, para mim é isso. Então, é muito importante o São Paulo ter esses 3 meias. E com o Rodriguinho na frente, no momento defensivo, o São Paulo pode fazer um losango, né? Com o Rodriguinho um pouco mais recuado, deixa só o Luciano ali na referência,
e o Rodriguinho consegue baixar mais a linha, a gente ganha mais um homem na marcação e principalmente para fazer essa transição do meio para o ataque, porque o Rodriguinho tem essa condição de pegar a bola, de ir cortando espaços e principalmente jogar com o Luciano. Por ele ser um atacante mais móvel, o Luciano consegue sair um pouco mais da área, naquele cara fixo, então ele consegue jogar apoiado junto com o Rodriguinho, que a melhor característica do Rodriguinho é o jogo apoiado. Então eu acho que é uma... Cara, eu vi o Raí falando ontem, eu falei, meu, é isso. São Paulo pode jogar dessa maneira. Óbvio que o Rigoni entrar e talvez exercer provavelmente a mesma função também vai ajudar, mas eu acho que seria o ataque ideal Rodriguinho e Luciano na frente, né? Com o Rodriguinho fazendo uma variação ali, podendo ser esse homem do losango. Mas aí também, vou falar agora com a nossa audiência, marca aqui nos comentários o que vocês acham, qual seria a dupla ideal de jogo, enfim, a gente quer ouvir vocês também. Vamos seguir a nossa pauta aqui, porque é o seguinte, o Crespo falou sobre a questão da altitude, né? Falou sobre essa questão no jogo, inclusive depois do jogo contra o Botafogo, ele foi perguntado sobre isso, ele disse, eu joguei na altitude, né? Eu sei como que é, mas de certa forma minimizou. E é muito importante, né, Felipão, esse diálogo de um técnico que já jogou, que entende isso, porque eu falo isso para todo mundo, do pouco tempo que eu vivi no futebol, existe uma coisa chamada muleta. E o jogador de futebol, ele cria muletas na cabeça, isso é inconsciente. Putz, mas aí não deu certo por conta da altitude, aí o cara dá um pique no primeiro lance do jogo, não consegue chegar, puta, mas é altitude. Às vezes, não necessariamente ele vai sentir tanto, mas o aspecto psicológico interfere bastante. Então, gosto muito quando o técnico minimiza, cara, independente de altitude, jogando no deserto, jogando na praia, é o São Paulo Futebol Clube, a gente vai jogar, a gente tem qualidade e competitividade. Mas, assim, até que ponto, Felipão, você acha que a altitude pode atrapalhar o São Paulo? Cara, muito. É, eu tenho. Quando a gente conversava, né? Quem prefere entre Botafogo e LDU, eu sempre falava que preferia o Botafogo, por Sim, mais de achar que o Botafogo é mais time que a LDU, mas o problema são os jogos em cima da montanha. O São Paulo, historicamente, não tem um retrospecto tão positivo contra a LDU. O último, inclusive, a gente lembra, em 2023, quando é eliminado na Sul-Americana, com o Rames Rodrigues perdendo um pênalti aqui no Morumbi, e perde o jogo lá por 2-1. Um jogo que o São Paulo foi muito, muito abaixo. 2-1 foi pouco. Só eu lembro do Johan Julio, que não sim, parava de correr. Tive pesadelo com ele alguns dias depois daquele jogo. Mas, cara, eu acho que atrapalha demais. Porque querendo ou não, o São Paulo, por mais que é um time que tem muita cadência, é um time que joga com a bola, que gosta de ter a bola próximo, tem seus jogadores de velocidade. A gente tem o Ferreira na frente, a gente tem o Marcos Antônio, que é um motorzinho, que gosta de acelerar jogo. E, cara, se você acelera muito o jogo lá em cima, você acaba se desgastando muito. E aí, na hora de marcar, você paga essa conta. É, eu gosto do time do São Paulo, acho que o São Paulo tem condição de voltar vivo. E, cara, é aquilo. 1-0 lá é totalmente reversível. sim, Até um gol de diferença, para mim, pô, é um resultado bom. A partir de dois começa a complicar. O empate, para mim, é vitória. Lá em cima, o empate é vitória. Você sai com 0-0, com 1-1, com 2-2, você venceu o jogo lá. Porque a gente sabe que no Morumbi, aí sim o São Paulo consegue se impor com um adversário que é muito mais fraco. O jogo, comparando com o Botafogo, o jogo fora, independente de ser Botafogo ou LDU, tá? Se o jogo fosse fora, enfrentar a LDU é mais difícil que enfrentar o Botafogo. O jogo em casa é mais difícil enfrentar o Botafogo do que enfrentar a LDU. Então você tem que vir para o Morumbi vivo. Você tem que vir para o Morumbi com a torcida e o time falando: vencemos o jogo lá em cima. Empate, até um gol de diferença, para mim é um resultado ótimo para o São Paulo. A partir de dois complica. E, cara, não é uma atitude gigantesca, como por exemplo que o Brasil jogou em El Alto, mas é uma atitude que interfere no jogo, e isso faz diferença. A gente já viu a LDU do Zubeldia, que elimina o próprio São Paulo em 2023, cara, aquela LDU vai para a final muito por conta dos jogos que faz em casa na altitude. sim. Porque fazia o resultado em casa, se defendia fora. E a gente sabe, o Zubeldia sabe se defender. A gente sabe muito bem disso. É um cara que sabe se defender. Então, utilizava desse fator. E, cara, nenhum problema. Veio muita gente, tem gente que fala, porque eu acho que é sacanagem. Não, gente, sacanagem seria se eles não pudessem jogar na casa deles. Infelizmente, é uma Exato. questão geográfica, que os caras têm isso a seu favor. Então, cara, é jogo para o São Paulo marcar e ter um time físico. Povoa meio e tenta
se defender, tenta sair num contra-ataque sem loucura. Eu acho que não pode ter loucura no jogo. Você não pode entrar na loucura dos caras. Você tem que ter um jogo mental muito forte. Além de toda a parte física, caixa, que vai precisar, você precisa ter um mental muito forte. Porque para você se desesperar, para você entrar na loucura dos caras, é um dois. A torcida deles é uma torcida que inflama. É uma torcida chata. Vai estar presente com toda certeza em peso lá em Quito. Mas, cara, o São Paulo é mais time. Acho que isso é indiscutível. O São Paulo é mais time e o São Paulo é favorito. Não nesse jogo, no contexto geral, no confronto como um todo, o São Paulo é favorito contra a LDU. Voltando de lá vivo, o São Paulo tem 1,5 pé para mim classificado. Voltando com o empate, é 1,5 pé. Voltando com 1-0, cara, eu ainda vejo o São Paulo favorito para classificar. A partir de 2, aí sim a gente vê que pode se complicar, porque aí os caras vão estacionar um ônibus aqui no Morumbi. Eles estacionam um ônibus e se voltam com 2-0, com 2 gols de vantagem. Mas eu acho que a gente pode sim voltar vivo, e se Deus quiser, vamos voltar vivo. É um time que eu acho que a experiência vai contar muito, experiência de Cédric, experiência do próprio Arboleda, que é do Equador, a experiência do Luciano. Esses caras vão precisar ter um mental muito forte, Rafael, e o próprio Crespo, cara, que é um vencedor de Libertadores, como atleta, já venceu a Libertadores, já venceu a Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça. Então, vai precisar. O mental vai falar muito forte nesse jogo. E eu acho que o São Paulo tem condições de voltar vivo, se Deus quiser, vamos voltar vivo de Quito.